Foi complexo no sentido assim, como eu já vinha do vôlei, eu já tinha fundamentos e tal, diferente do atleta que chega, que não sabe, que tem que ensinar, que tem que mostrar como é. O atleta que já tem o fundamento é mais fácil, né? Porque é tudo mais fácil. Mas comigo foi um pouquinho difícil, porque fazia tempo que eu não jogava vôlei, né? Então dava impressão de verdade. Eu costumo dizer que eu perdi a identidade do esporte, que eu não sabia nem jogar vôlei mais. Falei, ai meu Deus, não vai dar certo. Meu amigo falou assim, ih, não deu certo. Porque de verdade eu não conseguia tocar, eu não conseguia, sabe? Mas eu estava muito feliz. Mas aí é como andar de bicicleta também, que a gente faz algumas voltinhas e já consegue andar. E comigo no vôlei sentado foi assim também. Só teve uma coisa bem complicada, porque a gente, em contato com a bola, a gente não pode tirar o bumbum do chão, né? A gente não pode perder o contato com o solo. Então, fatalmente, a gente queria levantar, queria atacar, queria sair do chão. Essa parte foi bem difícil, porque não fazia parte do ambiente ao qual eu vim, né? Você pertencia. Então, na realidade, essa bola, tipo assim, essa jogada é uma jogada meio, tipo assim, composta. A gente fala, por que composta? Porque, na realidade, era assim, quem inventou essa bola foi o Cacá Bizotto. Ele que foi o criador dessa bola. Porque eu fui uma jogadora sempre muito rápida, Felipe. Né? Tanto na... Olha quem chegou! Oh! Essa aqui é a Fanny, que ela sempre gosta de aparecer nas lives. Fala oi! Quer ficar aqui no colo. Então, Felipe, e aí ele falou assim, Ângela, você tem capacidade de fazer uma jogada, e como será essa jogada? Eu saltava no tempo atrás e depois eu saltava de novo na China. E para fazer essa bola, só quem conseguia fazer essa bola comigo foi a Fernanda e a Fofão. Primeiro, a Fofão. Porque foi quando a gente jogou, na época do solo Tietê, que aí o Cacá falou assim, por quê? Porque a levantadora precisava, tipo assim, segurar um segundo, um pouco a bola, ao ponto de eu conseguir saltar e saltar novamente na China. Então, a ponteira que estava na posição 4 saltava naquele primeiro movimento e você atacava sozinha. E aí eu atacava sozinha. Então, era tipo assim, uma bola meio animal. Só que para acontecer essa bola, o passe tem que ser passear. Perfeito, é verdade. Tem que ser um passe perfeito, porque justamente a levantadora precisava parar um pouquinho a bola aqui para ela poder fazer. Eu lembro que a Fofão fazia isso aqui, ó. Chegava e fazia assim, ela fazia esse movimento para poder segurar e depois ela acelerava a bola. E era uma bola, assim, mortal. Existe agora, ele tá rindo aqui, existe algumas versões, eu vou contar a minha versão, entendeu? Até amanhã a gente vai fazer uma live de casal, ele vai contar algumas mentiras, mas tudo bem. Ok. Então, assim, ó, eu tava jogando, eu era juvenil, tava jogando pelo Pão de Açúcar com o Zé Roberto, por isso que surgiu o Zé me orientando. E aí a gente tava num jogo que eu não entrava nunca, eu era aquela juvenil que só ia compor, né? Foi o começo da Colgate Pão de Açúcar, eu não entrava nunca. E aí, nesse um desses jogos, eu ficava olhando para aqui, bancada, paquerando. Ana Lides, um beijo, Ana Lides, que ela é amigona minha. E a Ana estava do meu lado, a Ana me contou, falou, Dedé, você viu o negão que chegou naquilo? Aí eu, ó. Aí na hora que eu olhei, ele olhou para mim, eu falei, meu Deus, aí eu não tirava o olho dele, e ele não tirava o olho de mim, né? E aí passou um tempo, a gente acabou se encontrando na noite, que a gente sai, normalmente o vôlei masculino e o vôlei feminino sempre se encontrava em alguma saída. Mas vocês jogavam na mesma cidade, na época? Não, eu jogava em São Paulo, no Colgate, e ele jogava na PL, em Santo André. E aí, nisso, a gente acabou ficando, e aí teve amigas nossas, a Fuca, que a apelido dela é Fuca, que é a Adriane, que também jogou comigo, e que casou com Pinha, que morava com Kid também, que acabamos nos conhecendo melhor nessa época. Então, foi uma época muito bacana. Mas ele que veio atrás de mim. Ah, ok. Que isso Foi.
Assim, eu morava no interior do Rio, na cidade de Resende, tinha acabado de sair de uma reunião com o secretário de esportes, e eu queria fazer um projeto social, e ele não queria, porque eu tenho professor que faça. Eu falei, tá bom, então nós vamos fazer um projeto de formação de atleta. E aí ele falou, eu gostei, porque aí, né, já cresceu aquela visão, nossa, Quelão, seleção brasileira, formação de atleta. E eu saindo dessa reunião, eu passei em frente a um supermercado e eu vi duas meninas gigantes, assim, um biótipo bem parecido com o meu. Parei o carro, desci, fui lá e falei com elas. Me apresentei, as meninas ficaram me olhando assim, né, com aquela cara, tipo assim, quem é essa mulher de quase 2 metros de altura? Me apresentei e falei, olha só, mais ou menos daqui uns 40 dias eu vou implementar um projeto de formação de atletas aqui na cidade de Resende, me passa o seu telefone. E aí chamaram a mãe e falei, olha, suas filhas têm potencial para jogar. E assim eu comecei com a Maiane, aos 15 anos de idade, numa quadra, assim, de uma praça, num bairro chamado Manejo, em Resende. Bom, outra entrevista eu falei, eu cheguei com o meu dicionário, o CD-ROM. Não sei se vocês mais novos sabem o que é o CD-ROM. Eu já usei muito isso também. Aí eu comecei falando, tentando falar com isso, né? Aí chegando no ginásio, os jogadores fizeram a brincadeira comigo, falaram para falar uma coisa que significa outra. Mas era assim, eu sempre perguntava como falar isso, eu estava sempre escutando elas falar, né? Aí começou as poucas a falar. E o vôlei de praia cobra muito isso, e tem uma família estruturada por trás para te engajar no esporte, porque você precisa de dinheiro para viajar. E os primeiros anos, os primeiros meses, você não ganha nada. Você vai para o Qualify, você não ganha hotel, você não ganha alimentação, não ganha passagem. Se você joga, perde o primeiro jogo, você sai, vai embora desolado, com menos dinheiro. Não, nunca me deram uma outra oportunidade de não ser central. Eu já comecei o voleibol jogando no meio. Não, você é grande, então vai pro meio. Hoje, como professora de educação física, eu tenho um pensamento totalmente diferente, né? De como preparar um atleta. Mas na época era grande, vai pro meio. Então eu fui pro meio, me adaptei bem, gostei e fiquei. A Misty May. Ok. Mas ela não bloqueava tanto. Ela bloqueou na época que ela jogou com a Holly. Ah, McPeak. Ela foi para uma Olimpíada, ela foi bloqueando, e quando ela jogou com a Carrie, elas até tentavam revezar poucas vezes, mas ela para mim, porque ela era uma jogadora que entrava e saía de quadra e não chamava aquela atenção no sentido, né, de você falar assim, nossa, mas ela estava sempre indo para a bola, ela estava sempre defendendo, ela estava sempre matando as bolas, era muito difícil você ver erros. Ela ia lá equilibrada, jogava a bola, voltava. Era muito difícil jogar contra ela. Então, a gente trabalhou junto na Itália com a Thay, com a Agüero e com a Mirka. E a gente já chegou falando assim, gente, agora vamos estar do mesmo lado, hein? Vamos jogar no mesmo time, pelo amor de Deus. E foi muito assim, foi muito diferente, porque a gente era muito adversária, né? Então, aquela rivalidade toda. Então, quando a gente estava ali no mesmo time, elas são tão tranquilas, são tão de boas, assim, mas elas têm aquele lance da provocação, elas dão uma cutucadinha no adversário, não é tão como era na seleção, mas tem aquela, sabe, assim, aquelas provocadinhas, né, Sata, tica, e elas continuavam fazendo isso, mas eu vejo elas assim como umas pessoas muito tranquilas, muito, muito diferenciadas, elas são muito diferenciadas mesmo. A Agüero é muito craque de bola, muito craque. Eu acho que eu tive a oportunidade de jogar com uma pessoa extremamente habilidosa e eu falei para ela, você não vai querer levantar? Ela falou, nunca mais, só você levanta aqui, eu não quero levantar, porque ela tem habilidade para fazer tudo, né? E a Mirka também, um doce de pessoa, super tranquila, não reclama com nada, está sempre, sabe, na boa, treina, faz a parte dela. E a Bel, né, que eu conheci a Bel lá em São Caetano, veio jogar no Brasil, também num outro momento da vida dela, mas também super tranquila. Eu acho que fica muito isso, assim, quando elas juntam, né, quando elas estão na seleção, que elas têm aquela força,
Mas fora isso, eu conheci pessoas assim extremamente boas de se conviver, extremamente tranquilas e muito boas de bola, assim. Foi muito bom assim ter convivido, ter tido essa experiência. Quase uns 2 anos de luto mesmo, nem voleibol na televisão eu assistia. Para você ver que esquisito que foi. Assim, uma coisa muito louca, porque acho que se eu assistisse, eu sentiria vontade. Então, eu procurava nem acompanhar o que estava acontecendo, né? E, aos poucos, eu fui vencendo esse luto de ter parado com outros objetivos que foi da minha vida particular. E aí eu fui me readaptando a assistir as partidas, e até mesmo me recolocar, né, assim como técnica, como árbitra. Então o voleibol voltou para minha vida com força total. Na realidade ele nunca saiu, né? Na realidade eu quis que eu não, acho que foi uma própria defesa do meu organismo mesmo, de tentar nem assistir para não ficar com vontade, mas foi bem difícil, foi complicadíssimo. E meu último campeonato foi na Rússia, foi meu último time, eu jogava na Rússia, eu já estava com o André, namorava o André Heller, para quem não conhece. Um campeão olímpico qualquer aí. Assim, ele tem só algumas medalhas. Exato. São poucas. São poucas. Grande André Heller. Grande. Mandar um abraço para o André Heller também. Bom, sou suspeita para falar, né? Então não posso falar muito do meu companheiro de vida, que é o que a gente fala aqui. A gente não é só marido e mulher, a gente é um companheiro de vida aqui, eu com ele. E aí eu estava na Rússia e o André já tinha voltado para o Brasil. E aí foi um momento que eu falei, tá na hora de fazer uma família. E aí nós dois decidimos que eu ia ser mãe. E aí veio a Helena, eu engravidei da Helena. E até tive uma vontade de voltar, assim, falei, eu acho que eu vou voltar. Mas quando nasce uma filha, nasce uma mãe, né? E a minha missão de ser mãe, quando eu vi aquele pedacinho de gente, eu falei, não, agora eu vou ser mãe de verdade. Então, já foquei já olhei por um outro olhar o vôlei, e aí nós, como família, decidimos que seria o momento certo da gente cuidar da Helena. Hoje a gente já tem até o Vinícius, né? Exato. Lo que pasa es que yo me había cansado mucho del vóley, jugando en la selección y jugando en Italia. Yo desde el 88 que jugaba Italia y la selección peruana, entonces llegué más o menos a hartarme, a odiar un poco el vóley, entonces decidí escoger uno y escogí lo que iba a ser mi futuro económico, ¿no? Así que, con mucha pena dejé la selección, pero la dejé en un buen momento, porque justo después de ese sudamericano que tú dices, el 93, ya Perú no ganó. O sea, la generación, yo era la más joven de esa generación, pero ya la generación ya se estaban retirando, entonces creo que también fue una buena decisión retirarme en ese momento. Quando eu fui para o Brasil, tinha o primeiro ano, tinha a Joana Prado, que ela fazia aquele programa, né, acho que na Band, não sei, na Band, né? Eu acho. Né? Exato, na Band. Mas assim, como eu não olhava muito televisão, eu não sabia o que era, né? Aí o pessoal começou a me chamar Pedro e Feiticeira. Eu nem falava direito, eu falei, nossa, o que é isso, gente? Aí, lógico que você vê lá. Aí, um dia eu fui lá na televisão, eu vi essa, né, que é a Joana Prado, né, cabelo aqui, loira, pernuda, né? Então, eu falei, eu acho que é isso mesmo, né? Eu associei, né? Então, daí a gente fez na brincadeira, então tenho até caricaturas de feiticeira, eu acho que até no Brasil eu fiz uma matéria com isso, né? Eu fiz com os cartadores de papéis, então aí eu me coloquei aquela máscara, né? Aquele véu, então... Técnico assim, a Branquica foi uma jogadora que evoluiu muito. A Mihailovic, a sérvia, ok? E a outra? Ela sofria muito na recepção, mas no ataque, no saque, era surreal, assim, ela correspondia muito bem.
e a Sara Pavan. A Sara Pavan, as 2 temporadas que ela jogou aqui, ela surpreendeu bastante. Sim, eu faço parte do programa desde 2014. Então eu estou falando com um sargento? Sargento, 3º sargento do Exército. Então, deixa eu... Ok. E essa ligação com as Forças Armadas dura até? São 8 anos. Ok. Até 2000, só que é sempre anualmente. Ele é um edital, é um edital público, né? Qualquer atleta pode participar. Okay. Mas é como eles mesmos falam, eles deixam bem claro que é um programa de alto rendimento, para atletas de alto rendimento. Eles não fazem uma formação de atletas. Não é para um atleta da base, eles querem... Isso começou com o Mundial Militar, que o Brasil, né, sediou no Rio de Janeiro. Okay. E aí eles viram como que os outros países faziam. E a gente joga. No vôlei de praia, no feminino e no masculino, tem muitos atletas das Forças Armadas do mundo inteiro. Comecei com a calcinha. Tinha que jogar com a calcinha rosa a temporada inteira. Tinha que ser a mesma. Então, só jogava. Eu não treinava, sabe? Só jogava com ela. Só que depois de, sei lá, quantos jogos, 100 jogos, 150 jogos, sei lá quantos que a gente faz numa temporada, a calcinha às vezes estava lá, uns furos desse tamanho. Eu falava, meu, como que eu vou fazer? Vamos para a companhia. Gente, não pegue mania, porque é desesperador para um atleta, porque a sua concentração fica naquela mania. Então, já teve vezes de eu esquecer a calcinha e quase pedir pro técnico, por favor, me deixa fora desse jogo, porque eu não trouxe a minha calcinha. A mente, olha, se você for pensar depois, a mente é uma coisa... Total. Total.